Olá, boa noite. Juliana, Gabriel, estão por aqui? Olá, oi queridos. Juliana, Gabriel, podemos começar? Sim? Que bom. Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem com a gente. Antes de qualquer coisa, gostaria de avisar que estamos gravando essa conversa para fins de arquivo e de acesso dos nossos residentes que não podem, enfim, não estão presentes hoje. Hoje é uma noite muito especial, marca o segundo encontro do programa de estudos do Pivô Pesquisa, Saberes em Convívio, que eu não vejo também existe. Eu sou Mônica Hoff, coordenadora do Pivô Pesquisa. O programa de estudos é uma novidade dessa edição do Pivô Pesquisa e compreende um conjunto de conversas e aulas com convidados nacionais e internacionais ao redor de diferentes entendimentos e modos de compreender o mundo, buscando gerar um espaço de convivialidade entre esses diferentes saberes. Essa noite temos o prazer de receber, escutar e nos maravilhar com os pensamentos, histórias e práticas de dois convidados super interessantes, Juliana Fausto e Gabriel Alonso, na conversa intitulada Humanos, Não Humanos e Outras Variações Pós-Naturais, o que eu não vejo também existe. Juliana é doutora em filosofia, autora de A Cosmopolítica dos Animais, dedica-se a estudos animais, estudos feministas e artes, com foco na catástrofe socioambiental conhecida como antropoceno. Gabriel é artista e pesquisador, se formou na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid e no Instituto Politécnico de Berlim, com mestrado em Crítica e Práticas Curatoriais pela Columbia University de Nova York. Em suas obras, investiga as relações contemporâneas entre ficção e materialidade, a fim de desfocar os binômios entre o real e o imaginado, entre o humano e o artificial, entre o natural e o cultural. Em 2020, fundou o Instituto de Estudos Pós-Naturais, um centro de experimentação artística, a partir do qual ele pode explorar e problematizar a ideia de pós-natureza como um marco para a criação contemporânea. A conversa de hoje terá duração de 1h30, com 15 minutos de apresentação para a apresentação de cada convidado, 30 minutos de conversa e mais 30 minutos para perguntas e abertura do debate aos participantes. Será uma conversa em espanhol e português e toda e qualquer linguagem que exista entre estes dois idiomas. Eu desejo uma boa conversa para a gente, eu tenho certeza que será uma conversa incrível pelas nossas reuniões prévias. Juliana e Gabriel, sintam-se muito à vontade, o espaço é de vocês. Empezamos com Gabriel, ¿cierto? Claro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Mónica. Muy obrigado. Muchas gracias a Ana, Marina, a toda la gente implicada en Pivô. Y gracias a Juliana también por acompañarme. Gracias por la oportunidad de acercarme también a su trabajo, porque este tipo de conversaciones tienen algo muy bello y muy interesante de empezar una relación, y con Juliana he podido tener tiempo para leerla y para acercarme a su pensamiento. Y también gracias por dejarme hacerlo en español y por crear este espacio multilingüe que creo que es muy necesario y muy importante para el pensamiento contemporáneo, porque quizás si estamos tratando de desestabilizar, descolonizar y replantear formas de hablar de lo natural, de lo humano, de lo no humano, debemos de empezar dislocando el propio lenguaje, ¿no? Y quizás prefiero muchas veces no entender en brasileño, en portugués, que entender en inglés, porque es un idioma que acaba de alguna manera homogeneizando mucho el pensamiento, y solo a través de la escucha de las palabras y escuchando y intentando entender se crea un espacio muy interesante de atención. Y también espero que se entienda, voy a intentar hablar despacio para que podáis entender, pero me gusta también la idea de que hay cosas que digo que las transformaréis en otras, y en esa relación creo que hay algo muy bello y muy bonito. Así que gracias por crear este espacio tan interesante. Quería introducir un poco
no tanto mi práctica personal, sino el instituto como una plataforma que creé hace ya 3 años, y contaros un poco desde dónde planteamos el pensamiento postnatural. Y creo que además está muy alineado con lo que hacéis desde Pivo Pesquisa, entendiendo cómo las plataformas culturales deben de expandir las formas, los formatos de pensamiento y de conversación, y entender que desde todas las disciplinas culturales y artísticas debemos tomar agencia para plantear las cuestiones de la crisis climática, cuestiones de género, cuestiones que están ocurriendo en el momento contemporáneo y que deben de tener en paralelo un replanteamiento de lo que es el escenario de la naturaleza y de lo que son los escenarios del pensamiento en torno a lo natural. El Instituto de Estudios Postnaturales nació, a mí me gusta pensar que casi emergió, surgió como una necesidad que había quizás en un espacio local en Madrid, en España, de poner en común y en conversación planteamientos desde el ámbito artístico especialmente, pero también desde el pensamiento contemporáneo, desde las prácticas literarias, desde la cultura en general, otras formas de entender lo natural y la ecología política y las ecologías contemporáneas desde los afectos, desde los cuidados, desde un pensamiento compartido, probando nuevas formas también académicas horizontales para establecer diálogos que rompan también esa verticalidad que a veces tiene la academia, y establecer una plataforma de diálogo y de debate. Al final el instituto, después de 3 años, es un proyecto relativamente joven, pero surge, y yo creo que hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Uno es que surge a la vez que la pandemia, y eso lo convierte en un proyecto que, si tenía una voluntad más local, como estaba diciendo, de crear unas relaciones entre agentes de la ciudad de Madrid o del ámbito de España, tiene que tomar una forma online, como este espacio que se está creando aquí, y de esa manera crear una plataforma que expande los límites de los territorios, que es accesible desde todos los lugares, y desde el primer momento nos dimos cuenta de que el debate que estábamos proponiendo resonaba mucho con cuestiones que se estaban hablando también en las Américas, en Latinoamérica, pero también en otras partes del norte de África, en Europa, y entendimos que el instituto, en paralelo con la pandemia, debía ser un lugar desde donde, más que dar respuestas a las crisis que estamos viviendo, debía ser un espacio seguro y un espacio desde donde poder plantear preguntas. Si el instituto es algo, es un lugar desde donde todas las preguntas son bienvenidas. Esto, digo lo de la pandemia, y creo que es importante recordarlo, porque era un momento en el que, en esa confusión y en esa ansiedad generada por ese ser más que humano o otro que humano, que tenía una condición invisible, empieza a transformar nuestros modos de vida. Muchas de las cosas que nos empezaron a ocurrir y que pasaban en una escala global, compleja, inmensa, casi difícil de asimilar, debían de colarse en nuestro espacio doméstico y debían de hablarse desde los miedos, las dudas, los afectos. Y ahí empezamos a entender que la plataforma del instituto tenía que, por un lado, abordar teóricamente los problemas de la contemporaneidad, pero hacerlo siempre desde un posicionamiento situado, desde un posicionamiento emocional. Y creemos que la ecología, o la manera en la que planteamos esta idea de la posnaturaleza, está muy ligada a ese ámbito de lo emocional y de lo afectivo, ¿no? Entonces, me parecía importante hablar de cómo la posnaturaleza no es tanto solo un marco teórico, sino un marco de acción, un marco de pensamiento, y en el que todas las voces, todos los cuerpos y todos los planteamientos están bienvenidos, ¿no? No es un posicionamiento teórico estático, no es una solución, no es una idea con la que resolver los problemas, es simplemente una herramienta de cuestionamiento dinámica, que va cambiando y que se va nutriendo de todas las conversaciones y todas las gentes que van pasando. Y esto me parece importante porque el propio nombre, quizás, de postnaturaleza es en sí una especie de acto provocador, ¿no? Tiene un punto también irónico. Si os fijáis en todos los momentos
por ejemplo, en las artes o en los momentos artísticos, las eras se superan con el post que viene después, ¿no? Tenemos el modernismo y luego el posmodernismo, el estructuralismo en filosofía y luego el postestructuralismo, y al final no dejan de ser una forma de superación de una era que se quiere terminar o que se quiere radicalizar. Para nosotros lo que es interesante es cuando incluimos el post en algo que no es una era, sino que es un nombre que supuestamente define una realidad estática, ¿no? Si hablamos de posnaturaleza, estamos hablando de que eso que conocemos como naturaleza debe de repensarse para incluir todas esas complejidades contemporáneas que nos están pasando. Y al hacer esto, lo que empezamos a entender es que esa naturaleza es un producto de la cultura, seguramente uno de las grandes construcciones culturales de la modernidad, y pensando desde cómo desarticular también todas las capas de violencia, de colonialidad, de verticalidad, de jerarquías entre las especies, para nosotros era importante hablar de que esa naturaleza idealizada, romantizada, occidental, que marca esa separación entre lo humano y lo no humano, que genera una separación ontológica, ¿no?, entre esos dos espacios y además esto es muy interesante, ¿no?, cuanto más empiezas a ver los dispositivos, los espacios, los lugares, las técnicas, ¿no? Nosotros estudiamos y creo que luego tendremos la oportunidad de hablar con Juliana, ¿no?, ciertos espacios o dispositivos como el jardín zoológico, el jardín botánico, el Museo de Ciencias Naturales, ¿no?, esos espacios que tratan de consolidar el proyecto de la modernidad, creando una falsa ilusión de una naturaleza controlada, ordenada, taxonomizada y que genera jerarquías. Para nosotros lo interesante es desestabilizar totalmente esa idea, intentar crear una especie de aplanamiento ontológico entre todos los seres y todas las materias que lo componen y difuminar esos límites entre lo que consideramos naturaleza y cultura. La posnaturaleza no es más que una herramienta con la que tratamos de incluir cuantas más voces y más perspectivas sobre esto que ya no podemos llamar solo naturaleza en el momento actual. Y os hablaba de colonialidad, os hablaba de violencia, os hablaba de extractivismo. Al final, para nosotros, cada cultura acaba componiendo su propia idea de lo natural, y últimamente en nuestros debates casi podríamos decir que quizás no es solo la posnaturaleza, podríamos hablar también de una prenaturaleza, ¿no? Podríamos hablar de otros momentos o otras formas de entender, de desplegar esas relaciones que también ha habido entre los humanos y el entorno, y que ese momento en el que la naturaleza se consolida como un proyecto, como un sujeto político, es el que debemos de desestabilizar. A mí me gusta pensar cómo hay ciertas culturas o ciertos lugares en el mundo que ni siquiera tienen la palabra naturaleza, que ni siquiera la necesitan, porque no hay eso a lo que apuntar cuando se llama algo naturaleza. Si pensamos en que hay culturas que no tienen la palabra naturaleza, es porque entienden que hay una relación directa, que el ser humano está totalmente intrínseco y relacionado con lo natural, y que no hay esas barreras y esas distancias. Y desde el instituto lo que tratamos de investigar y de analizar es cómo a través de, por ejemplo, la pintura romántica, estos espacios que os hablaba de la colonialidad, debemos de cambiar esos relatos y crear nuevos relatos que nos acerquen a ese espacio, que hagan entender que somos parte, y desde ahí podríamos exigir otras responsabilidades y otras formas de tratar el entorno. Y esto lo hacemos de muchas maneras. Yo creo que lo más interesante es que es un término que se va adaptando, que se va completando, que se va problematizando, que se va complejizando. Y este tipo de conversaciones para mí son la posnaturaleza, son ese espacio donde se pueden dar puntos de fuga, ideas, otros planteamientos. Al final es entender cómo la naturaleza se vuelve un sujeto político, cómo se vuelve un espacio de conversación, a veces de disenso también y de contradicción, y cómo debemos de estar en ese problema, debemos de estar en esa contradicción constante para crear quizás un futuro deseable, ¿no? En esa idea de futuro deseable, nosotros trabajamos también cómo el arte, la literatura, la creación
puede proponer desde la especulación o desde la ficción otros modos de habitar el planeta, otros modos de pensar con los seres más que humanos o otros que humanos, y cómo podemos aprovechar el arte o utilizar el arte como herramienta de transformación de la realidad cotidiana, ¿no? Y entonces para nosotros no es solo ese planteamiento filosófico, sino que intentamos también abordar lo material, intentamos también abordar lo estético, intentamos también abordar las relaciones entre personas. Y yo creo que con esto más o menos puedo dar paso a Juliana para que nos haga una breve presentación, y estaré encantado de luego seguir articulando con otras muchas cosas que hacemos desde el instituto para seguir la conversación. Passo a palavra logo para mim? Sim, por favor. Fica à vontade. Então, na verdade, eu queria começar dizendo para o Gabriel que esqueci, me olvidé de decir antes, pero me enterei que temos um querido amigo em comum, que é Daniel Stigman Mangrané. Falei com ele há umas 2 semanas e ele me falou... Estuve hablando con él esta misma mañana. Hoy tuve una conversa con él. A gente fizemos umas 2 coisas juntos, escrevi coisas para ele, com ele. Me lo dijo. Dijo que eras buena amiga. Me hizo mucha ilusión. Que coincidência. Bom, boas coincidências. Enfim, eu queria, a partir do que o Gabriel disse, eu queria desenvolver um pouco desenvolver um pouco essa questão do conceito de natureza, a partir do que o Gabriel disse, porque, de fato, a gente tem, normalmente, na nossa... no que quando a gente fala normalmente, a gente não para pensar o que é que a gente está dizendo quando a gente diz natureza normalmente, né? E a gente diz algo que é apartado do humano, né? E não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Tem um livro muito bonito, inclusive, do Pierre Hadot, para quem se interessar, que se chama O Véu de Ísis, que conta essa história do conceito de natureza na antiguidade, né? Como ele vai mudando. Porque, por exemplo, se a gente pega um conceito de natura do Lucrécio, não é a mesma coisa do conceito de natureza que a gente vai encontrar no Bacon, no qual Francis Bacon, que está fundando a ciência moderna, no qual a natureza é uma mulher, uma autômata grávida, inclusive, né, que deve ser domada, né? No qual a gente vai encontrar textos chamados o nascimento masculino do tempo, ou a gente vai encontrar aquelas fórmulas que se tornaram célebres na história da filosofia, como Descartes dizendo tornarmos-nos mestres e possessores da natureza, né? E sempre a gente está perguntando o que é natureza, o que se está dizendo por natureza quando se diz isso, né? Eu tenho uma ótima amiga que se chama Cecília Cavalieri, que é uma artista visual, que ela fez uma obra que eu acho maravilhosa, que ela pegou um desses livros franceses de coleção, que são de filosofia, que são super legais, que compilam trechos de obras importantes de diversos temas, como natureza, como diversos conceitos, a natureza, humanidade, liberdade, e ela pegou esse, que é o de natureza, e ela trocou a palavra natureza pela palavra mulher, em cada uma das suas... das vezes em que aquilo aparecia, e ficou uma coisa muito interessante. Mas, enfim, só para continuar, para não me perder aí e não me perder com o tempo, normalmente eu não gosto desse sufixo pós. Esse sufixo pós é um sufixo que me dá nervoso. Pós-natureza, pós-humano,
Eu fico pensando, após o quê? A gente superou a natureza, né? Eu entendo completamente a proposta. O meu nervoso está no nome, pós-natureza, porque me parece que a gente a gente não resolveu o nosso problema com a natureza, as naturezas, e a gente já vai para frente, né? Já vai adiante, assim, como se a gente pudesse pensar. E, enfim, isso já é uma questão que eu gostaria, que seria legal se o Gabriel falasse em seguida, como é que a gente vai para a pós-natureza se a gente não faz a menor ideia do que é a natureza, né? E tem alguns princípios que estão sempre na minha cabeça quando eu penso em questões de natureza, né? Porque a natureza, obviamente, a natureza é um conceito cultural, mas, ao mesmo tempo, o que é material existe, né? A gente não está sendo absolutamente, quando a gente diz que a natureza faz parte da cultura, né? Ou a natureza é uma questão de cultura, é importante lembrar que a gente não está negando a materialidade, né, do mundo, que a gente porque é fácil quando se diz isso que as pessoas pensem que nós estamos falando num puro construtivismo. Não se trata de um puro construtivismo, né? A matéria existe e, ainda vou falar mais, a matéria é animada. Né? Ainda iria mais longe, a matéria é animada, a gente pode falar disso depois. Mas não, a gente está falando, e é justamente porque a gente está nesse movimento de semiose material, né? Porque existe uma semiose material que a natureza pode variar tanto culturalmente, né? E toda a nossa questão, quando a gente vai falar desse conceito de natureza, é justamente o que essa natureza, o que esse conceito de natureza está fazendo na cultura naquele momento, né? A quem ele está servindo, a que ele está servindo, a que custo, né? Muitas vezes contra quem, né? Ou a serviço de quem, né? E a gente sabe, Gabriel falou em colonização, a gente tem uma longa história de colonização e de aproximação de não só, né, de aproximação de certos corpos à natureza e de outros corpos à cultura, de certas práticas à natureza e de outras à cultura ou à civilização, mas também o uso de certos animais, de certas espécies animais, como espécies que fariam a passagem da natureza à cultura, e seriam essas espécies limítrofes, como, por exemplo, quando a gente vai estudar toda a história da primatologia do século XIX ao século XX, na qual os primatas, tanto os símios, que são os grandes primatas, quanto outros macacos que vivem em savanas, vão ser os substitutos, né? Ou vão contar essa história de como os seres humanos deixaram de ser naturais e se tornaram culturais, mas ainda mantêm certos traços naturais, né? Então, ainda existe essa grande divisão entre natureza e cultura, ela ainda se presta para uma colonização de espécies animais e para uma narrativa de evolução que vai usar esses animais como substitutos dos humanos de maneiras profundamente racistas, de maneiras profundamente especistas e de maneiras profundamente racistas, né? Então, a gente tem esse conceito de natureza, um conceito prenhe de usos, de significados, mas eu acho que ainda é um conceito que tem seu rendimento, assim, ele tem ainda o que render. Eu gosto muito, e aí eu queria ler duas citações. Uma de que eu gosto muito, que é sobre o surgimento do conceito desse conceito de natureza,
que é uma resposta a uma entrevista dada ao jornal brasileiro Folha de São Paulo, pelo Eduardo Viveiros de Castro, o antropólogo, no qual ele diz assim, e eu acho uma entrevista maravilhosa, e ele diz assim: entendo a noção de natureza, tal como ela funciona dentro da cultura científica contemporânea, como resultado histórico de Deus. É preciso que tenha havido um só grande do lado... preciso que tenha havido um grande um só do lado de lá, quer dizer, um monoteísmo, né? Um só do lado de lá, da sobrenatureza, né? Para que a natureza do lado de cá pudesse se constituir como unidade. Então, enquanto havia politeísmo, a gente não conseguia ter uma natureza unificada também, né? A gente precisa do monoteísmo para a gente ter a natureza unificada. A distinção entre criador e criatura, que foi o fundamento da nossa tradição, constitui o universo, o mundo da criatura como mundo unificado, a natureza. Num mundo que nunca teve Deus, e aí ele estava falando, e eu prefiro não dizer pré-natureza, mas pelo menos no Brasil, no contexto antropológico no Brasil, nós costumamos dizer povos extramodernos, que foram povos que jamais, de fato, nunca foram modernos. Então, a gente diz povos extramodernos, ou cosmologias extramodernas. Num mundo que nunca teve Deus, você tampouco terá essa natureza una, unificada e racionalizada, como Gabriel dizia. A ciência é filha do monoteísmo. Os politeísmos, ou mais ainda, e eu adoro esse termo, os poliateísmos indígenas projetam multiversos. Eles são refratários à ideia de um universo, precisamente que correspondesse a um criador. De fato, Deus desapareceu da ideologia dominante, da ideologia científica, mas é porque, no fundo, ele não precisa mais estar aí. Sua missão está cumprida do ponto de vista histórico-filosófico. Ele constituiu a natureza como domínio do cognoscível, do racionalizável, a natureza una, total e transcendente. Né? Então, assim, eu acho que aí está resumido o nosso problema de natureza. Né? E, quando a gente vai para os povos extramodernos, a gente não tem mais universos, a gente tem multiversos, que eu acho que é tudo atrás do que a gente está. Né? De como pensar esses multiversos e como pensar ciências, né, que consigam dar conta, junto com outros saberes extramodernos, práticas extramodernas, desses multiversos. Né? Aqui no Brasil, eu não sei se você conhece esse livro, mas existe esse povo, que é um povo, inclusive, que, enfim, é um povo muito atacado e que está sob ataque agora, e que está vendo uma guerra no Brasil por causa da mineração e do garimpo, que é um povo indígena que vive no Brasil e em outros países, que são os Yanomami, e que eles têm esse grande pensador, xamã e líder, e, enfim, se isso não for detrimental para ele, se ele não achar isso muito ruim, um filósofo, que é o Davi Copenaua. E o Davi Copenaua, ele também, ecoando uma coisa que você disse, o Davi Copenaua, ele costuma, quando explicaram para ele o que era meio ambiente e o que era ecologia, ele disse: na floresta, a ecologia somos nós. Não há essa separação. Né? A ecologia somos nós, os Yanomami, junto com a floresta, né? Junto com todo mundo. A ecologia, nós somos a ecologia, somos nós. Né? E a outra citação que eu queria ler, uma citação da Dona Haraway, que é uma certa heroína minha filosófica, assim como Viveiros de Castro, falando das minhas grandes influências, quando ela diz que a natureza, que a natureza não é um lugar aonde se vai, né? A gente não vai até a natureza, né? A gente fala muito em natureza e diz assim: eu adoraria passar esse fim de semana na natureza. Isso não existe, você não vai até a natureza. A natureza não é um lugar. A natureza não é um topos.
né? E aí ela vai... Desculpa, a natureza é um... Mas ela é um topos no seguinte sentido. Ela vai dizer, a natureza, contudo, um topos, um lugar, no sentido de um lugar ou tópico retórico, não um lugar onde você vai. É um tópico retórico para consideração de temas comuns. A natureza é um lugar comum, para onde ela diz, voltamos-nos a esse tema para ordenar nosso discurso, para compor nossa memória. Como uma tópica, a natureza também nos lembra que no inglês do século XVII, os deuses tópicos eram os deuses locais, os deuses específicos dos lugares e dos povos. Precisamos desses espíritos retoricamente, se não podemos tê-los de outra forma. E aí ela já está falando não dos povos extramodernos, né? Mas, bom, vocês que são europeus, vocês são os povos modernos, nós não somos ocidentais aqui no Brasil, mas a gente até gostaria de achar. Precisamos deles para reabitar precisamente lugares comuns, locais que são amplamente compartilhados, inescapavelmente locais, mundanos e com espíritos, isto é, tópicos. Nesse sentido, a natureza é o lugar onde se pode reconstruir a cultura pública. E ela continua, e eu vou terminar. A natureza também é um tropo, né? E aí também, convergindo com o que você tinha dito. É figura, construção, artefato, movimento, deslocamento. A natureza não pode pré-existir a sua construção, sua articulação em encontros sociais heterogêneos, onde os atores não são todos humanos e todos os seres humanos não são nós, né? Não são todos nós, como quer que sejam definidos. Os mundos são construídos a partir de tais articulações. Os encontros frutíferos dependem de um tipo particular de um movimento, um troco, um giro, um tropeço. Você dizia, que bom conversar, e não em inglês, mas em várias línguas em que a gente não se entende. E me lembrei de Bateson falando, né, como a lógica levaria ao fim da comunicação, e justamente a comunicação avança pelo tropeço, né? A Haraway fala muito nisso também. A comunicação, o mundo e os mundos, eles se articulam por esses tropos, e a gente não pode esquecer que o tropo está ligado ao tropeço, né? Ao erro de entendimento, assim, você entendeu alguma coisa errada, entender mal. Fiel ao grego, pois a natureza tropo diz respeito ao giro. Tropeçando, voltamos-nos para a natureza como se fosse para a terra, geotrópica, fisiotrópica. Voltamos-nos com a esperança de que a polícia do parque, quem é a polícia do parque? Os anjos, estejam em greve contra Deus, e aí eu me remeto de novo ao Viveiros de Castro, que a polícia do parque esteja em greve contra Deus e que tanto as espadas como os arados possam ser forçados em outras ferramentas, outras metáforas, para possíveis conversas sobre outros mundos terrestres habitáveis. Topicamente, nós viajamos em direção à Terra, um lugar comum. A Terra é uma tópica do discurso público sobre o qual muito gira, até mesmo a Terra. Então, assim, eu sei que a gente conversou outras coisas de tarde, mas você falou tantas coisas legais agora que também não tinha falado à tarde, que me instigaram a falar sobre tudo isso que eu acho que tem ainda na natureza, mas que já me parece muito parecido com a sua noção de pós-natureza, né? Que lindo, que lindo. Eu acho que se encontra com a noção de pós-natureza, isso que eu estou chamando de natureza, porque desses autores, que que de toda forma é uma natureza já um outro sentido de natureza, né? Qué lindo, Juliana, me encanta escuchar esos autores y esas citas, y me hace pensar que en realidad estamos en un momento de colisión de mundos, de colisión de temporalidades,
de colección de pasados y de futuros, y que quizás lo más difícil es encontrar esos puntos en común, porque cuando hablamos, por ejemplo, desde España, desde ese lugar que no puede ser extramoderno, que no tiene la posibilidad de ser extramoderno, lo que nosotros hacemos es una revisión de todas esas condiciones que nos han sumergido en una naturaleza violenta, masculina, jerárquica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es tan importante que se reivindiquen otras voces, para que también nosotros podamos escapar. Aquí hay una necesidad también desde el mundo occidental, ¿no?, de salir de esos modos de pensamiento, de salir de esos modos de producción, y cómo podemos desde lo occidental volvernos extramodernos también, ¿no? Cómo podemos abandonar ciertos límites que ya están totalmente sellados en nuestras formas de hacer. Y eso para mí personalmente y para el instituto es siempre muy complejo, ¿no? Es siempre muy difícil tratar de establecer un pensamiento del deseo y tratar de establecer un pensamiento que entienda esa tierra y esa naturaleza, cuando nuestro contexto cercano está tan marcado por ese paisaje teórico, por ese paisaje científico, por ese paisaje tan capitalista, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora hemos empezado a ser muy críticos con el término del antropoceno, porque es un término que marca un final, es un término que además apunta a todos los humanos como culpables de este nuevo momento geológico, cuando en realidad habría que ser más precisos, ¿no?, en buscar la responsabilidad de quiénes son esos pueblos o esas formas de hacer que han hecho que el mundo escale en su violencia y extractivismo para entrar en ese mal llamado antropoceno. Pero tampoco nos interesa hablar solo del capitaloceno, como esa idea de que es el capitalismo la única rueda que hace que el mundo y que la crisis ecológica acelere. Y nos interesa, igual por nombrar también a Donna Haraway, ¿no?, ese término del cuchuluceno, ¿no?, ese término en el que ella dice una cosa preciosa, y es que la propia palabra es complicada de decir, se te enreda en la lengua, ¿no? El cuchuluceno es una palabra que al nacer ya es extraña, ¿no?, y que está haciendo ecos de todas esas criaturas que no vemos, que habitan esa tierra de la que hablas, esa tierra que es mundo, esa tierra que es también naturaleza. Y ahí entiendo esa necesidad de también darle agencia a la palabra, ¿no?, darle agencia a lo natural como un posible estado común o un espacio de deseo y un espacio de compartido. Y hemos abierto otra línea de investigación a través de Vincent Desprez y su idea del fonoceno. Y aquí esto creo que es un posicionamiento, sobre todo desde una perspectiva occidental, que puede ser muy interesante. Ella habla del fonoceno como una nueva era de la escucha activa. Si queremos terminar con esa forma violenta, extractivista de dominar y someter a la naturaleza, que es lo que ha hecho que la modernidad haya podido siempre, ¿no?, como extraer para hacer las máquinas girar, quizás esta nueva era, y me gusta mucho porque la palabra ya habla de una actitud, no de un pasado, ya no es una palabra que habla de cómo las cosas fueron, sino de cómo debemos ser para que cambien. Es un término que es activo o que activa una nueva forma de estar. El fonoceno es plantear que toda escucha es ecológica, toda escucha es una forma de situarte en el mundo en la que ya desde la que puedes entender que hay otros seres que cohabitan y coexisten contigo. Y quizás desde el mundo occidental debemos de pasar a una escucha activa, debemos de pasar a un nuevo estado de percepción activa, en el que esa escucha sea la que active un cambio de ese mundo, ¿no? Y nos gusta mucho pensar en una ecología acústica, en una ecología de los sonidos, porque ahí se puede también transformar mucho el paisaje, ¿no?, de lo natural. Casi siempre que pensamos en la naturaleza, pensamos de una manera visual, pensamos de una manera estética, visual, en la que lo visual acaba como
creando esa barrera también. Y para nosotros cerrar los ojos y pararse a escuchar puede ser activar todas esas voces y todas esas otras formas de entender de las que estabas hablando, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo hablabas de ese mundo y de esas voces creo que es importante también hablar desde una posición local situada, ¿no? Como no olvidar que lo que estás hablando desde allí es distinto de lo que hablo desde aquí. No olvidar que nuestra posición desde un país como España, que es Europa, pero no solo, que es Mediterráneo, pero no solo, como diría Marisol de la Cadena, ¿no? Como esa forma de pensamiento en la que ya es difícil marcar los límites, pero hay que pensar desde lo local, desde lo situado, y pensar esa idea también de Donna Haraway tan bonita, ¿no? De que todos estamos conectados a algo, pero nada está conectado a todo, ¿no? Hay que entender esos lazos, esas uniones, esas conexiones, y desde ahí podremos trabajar este intercambio, ¿no? Para mí es muy importante escucharte y escuchar a Viveiros de Castro y escuchar a esas voces como una forma activa de transformar, y quizás yo también de aceptar querer ser extramoderno, ¿no? Como ser extramoderno desde la modernidad. Mas extramodernos não somos nós. Extramodernos são as populações indígenas no Brasil. Nós somos os colonizados. Totalmente. Né? E o que eu ia dizer é uma outra coisa que eu ouvi, só para que você falou do Viveiros de Castro, uma outra coisa maravilhosa que eu ouvi ele dizer uma vez é que justamente a modernidade ocidental, europeia, que se formou a partir do solilóquio, se a gente pensar no gesto fundamental cartesiano, né, de duvidar do mundo inteiro e só existe ele, e ele não houve mais nada, né? E o Viveiros de Castro ele opunha isso à floresta. Você entra na floresta, né, que enfim, onde muitas as populações indígenas vivem, e os povos extramodernos, né, no Brasil, e é impossível achar que você está só. Pensando no Viveiros de Castro e na Vanciane, porque é uma barulheira, são milhões de povos, outros que humanos, mais que humanos, falando, fofocando, cantando, conversando. Então, e a sensação de ser olhado, porque qualquer um que já entrou numa floresta, numa mata, sabe o que é essa sensação de estar sendo olhado, porque você de fato está sendo olhado e você não sabe por quem, né? Por animais, podem ser pequenos ou podem ser grandes, mas eles se escondem, né? Então, dizia o Viveiros de Castro que são ontologias completamente diferentes, uma do solilóquio, né, em que você acha que você está sozinho no universo, e cada um, não só a humanidade, a humanidade como condição, é uma condição de solidão, e do outro lado, em que você procura a solidão porque você nunca está sozinho, você está sempre rodeado de milhões. Então, assim, o impossível é estar sozinho, né? Então, eu sempre achei desde que eu ouvi isso, eu sempre achei essa oposição muito potente. E nesse livro da Vanciane, que eu acho que você está se referindo, que é o Abterrão Azul, tem também um conceito que eu acho inacreditável, acho maravilhoso, que é o conceito dela de território, né? Em que o animal, e vale isso para o animal humano, obviamente, o animal ele não torna o território seu, ele torna o território eu, né? Ele vira o território e ele vira o território nele. É isso
que um jaguar faz quando se embola com a terra, né? É isso que está acontecendo. O jaguar ele está virando aquela terra, ele não está simplesmente colocando o cheiro dele naquela terra, ele está se tornando também aquela terra, não é? Então, tem uma coisa aí nesse conceito de território que é completamente diferente da ideia de da propriedade, né? Da propriedade, que enfim, ou do cercamento, né? Dos enclosures, que é uma coisa que eu acho um princípio da Vanciane. Eu sigo o trabalho dela desde sempre, eu sou completamente fã da Vanciane, que é um princípio dela em que ela diz que a coisa mais pobre que a gente pode fazer quando a gente estuda os animais é procurar encontrar um comportamento humano nos animais para justificar esse comportamento humano. Então, a gente vai encontrar uma noção de propriedade privada nos animais e dizer, olha só, os animais também têm propriedade privada, né? Eles também fazem cercas. Ela diz isso é um empobrecimento da vida do animal, dos outros animais. Isso é uma falta de imaginação científica tremenda, porque é você ver uma coisa, olhar uma coisa e não conseguir ver, né? E ela diz que ela é sempre a favor da multiplicação dos mundos e da multiplicação do uso dos mundos, né? Então, quando ela vai, inclusive, criar esse conceito de território, numa disputa com Michel Serres, que é muito bonito, assim. E eu amo esse conceito de território, que é você se transformar no território, transformar o território em você. E me lembra, de fato, assim, eu acho que é um conceito que tem um rendimento humano. Quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, no movimento social que está sendo atacado nesse momento por latifundiários, por grandes proprietários de terra que estão no Congresso, que é o Movimento Sem Terra, que é um dos maiores movimentos sociais do mundo, é o movimento das pessoas que não têm terra e que ocupam terras que não são produtivas. E eles ocupam para plantar, e eles são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, e eles doam alimentos, e esse movimento existe uma tentativa de criminalização atroz desse movimento no Brasil. E me parece que o MST faz é justamente esse movimento de virar a terra e se virar em terra, né? Então, acho que tem uma política uma outra política, que é uma política animal, uma política que a gente aprende com os animais, aprende observando os animais. Totalmente. Né? Acho que, que a gente encontra isso na Vanciane. Me acuerdo de Dani Stigman cuando hablábamos de las obras que son unos hologramas, que son unos bichos palo, cuando él habla del bicho palo como ese animal fantástico que está siempre intentando desaparecer, ¿no? Y cómo los animales tienen esa voluntad mitológica de volverse mundo, de hacer mundo, ¿no? Como que los animales hacen mundo al ser, ¿no? Y él hablaba siempre de cuando se intentan camuflar, lo que están haciendo es disolverse en el mundo, ¿no? Y me parece una idea muy bonita, que también podríamos estar hablando horas, ¿no? De esa relación entre la vida y la muerte, ¿no? También hablar de cómo el mundo también debe incluir la muerte o debe incluir las formas de morir que hacen mundo, ¿no? Cómo debemos también romper con ciertos límites de la vida para poder habitar otros mundos, ¿no? O para abrirle las puertas a esos otros mundos, ¿no? Y por hablar de territorio, ahora nosotros estamos investigando la teoría, la Creep Theory, que es muy interesante,
de cómo muchos territorios se podría entender que se leen o que se entienden igual que entendemos los cuerpos como más o menos productivos, lo que decías, y cómo hay territorios que podríamos llamar disabled, ¿no? Que podríamos llamar, no me sale ahora ni en español, es... discapacitados, ¿no? Porque tienen unas capacidades que no pueden suplir, que no pueden darnos algo a los humanos, ¿no? Y la Crip Theory reivindica empezar a hablar del territorio también como ese cuerpo dañado, como ese cuerpo que intentamos normativizar en un sentido de productividad humana, y cómo la relación que tenemos ahora con el territorio ya está totalmente marcada por esa posibilidad de productividad, ¿no? Y cómo esos cuerpos están empezando a ser cuerpos zombie o cuerpos que se quedan en un estado ni entre lo vivo ni lo muerto, ¿no? Cómo esos cuerpos se quedan en una especie de exclusión ontológica, ¿no? En una exclusión de una posibilidad de ser, porque ya no nos sirven, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos territorios y con esos cuerpos discapacitados o menos capacitados, ¿no? Y me parece una relación interesante para entender también esa condición del territorio que lleva implícita, ¿no? En nuestra mirada extractivista e antropocêntrica. Sim, em primeiro lugar, eu só queria falar que eu participei de uma defesa de doutorado de de psicologia da UF, de uma moça chamada Camila Araújo Alves, que é que estuda Crip Theory, teoria Crip. No Brasil também se fala teoria Crip. Ela é uma mulher cega, que é uma psicóloga, que atende junto com o seu cão-guia. E o trabalho dela era justamente, isso é uma coisa que eu achei assim, que eu nunca... Enfim, é uma pessoa muito ignorante nesse sentido, e aprendi muito com o trabalho dela, que essa coisa genial de como a pessoa cega, com o seu cão-guia, como se faz um corpo. Como se faz um corpo com dois, do que a gente chamaria de organismos, né? Como um corpo não termina na pele, né? Um corpo não termina na pele. E ela explica umas coisas absolutamente maravilhosas, que você não pode mais andar, o eixo de como você anda é diferente. Você começa a andar pendendo para o lado, por causa do cachorro. Você tem que aprender isso, para o cachorro, o cão, poder te guiar, né? Então, tem todo um aprendizado que é uma feitura de um novo corpo, feito de mais de um. Isso assim, é tão incrível. O trabalho dela é absolutamente fascinante, ela é uma pessoa absolutamente fascinante, inclusive porque ela tem esse foi o trabalho dela de doutorado, mas ela tem todo um outro trabalho que é sobre o acesso a museus de pessoas deficientes, e justamente a entrada de cães deficientes e como as pessoas cegas ou outras pessoas podem ir a museus e desfrutar das obras de arte, não só simplesmente pela escuta, mas de outras formas. Ela é uma pessoa muito, muito, muito incrível. Mas sim, eu achei incrível essa relação do corpo com o território, né? E você falou uma palavra que para mim é fundamental, que é a grande questão, eu acho, no momento, que é a questão da produção e reprodução, e a teoria marxista, como ela volta, né, e como a gente encara ela nesse momento de catástrofe ecológica. E justamente ela tem a ver com a questão da morte. Uhum. Porque a reprodução, ela sempre foi, no Marx, a reprodução da força de trabalho, né? A reprodução de quem vai produzir, né? A reprodução é esse trabalho na divisão sexual do trabalho, a reprodução está ligada à reprodução da força de trabalho. E a produção, bom, é a produção... E hoje,
a gente... Bom, em primeiro lugar, o que a gente mais tem visto, a volta do Marx, que pelo menos na filosofia mais tem visto, é o terceiro volume do Capital e a questão metabólica. Mas quando se fala, né, a ruptura metabólica, mas quando se fala na questão da produção e da reprodução, o que eu vejo acontecer, inclusive com Haraway e outras, e Haraway, isso desde do começo da década de 80, é uma crítica à produção e à reprodução e a tentativa de pensar no lugar da produção e da reprodução o lugar da geração, né? O que aconteceu com a geração? Porque o capitalismo ele substituiu a geração pela produção e pela reprodução para extração com o objetivo de lucro, né? E é justamente esse tempo cada vez mais exíguo que o neoliberalismo vai deixando para a produção e para a reprodução de todos os seres da Terra. Isso envolve, quando eu falo vida, eu fico falando vida assim à toa, mas não é no sentido vitalista, né? É no sentido de tudo aquilo que, digamos, mantém a vida, isso é orgânico, inorgânico e tudo mais que está no meio. Totalmente. Isso é a cada vez menos tempo para que as gerações possam se formar, né? E, inclusive, isso que a gente chama de extinção está muito ligado a esse modo de produção cada vez mais acelerado, né? Então, como retornar... Não que a geração seja algo originário, porque aí é fazer a mesma coisa, mas como pensar num modo de geração, né? Como pensar na geração em lugar dessa produção e reprodução que não deixam tempo para que as plantas tenham possam florescer, para que as crianças possam crescer, para que os filhotes possam aprender, possam povoar, né? Porque é isso que que a produção e a reprodução isso que não existe, né? A gente tem um tempo, eu vou parar de falar agora, a Débora Bird-Rose, uma antropóloga de quem eu gosto demais também, que participava dos estudos de extinção na Austrália, ela é falecida, que ela chamava de dupla morte, né? Ela dizia, existe uma morte que é inerente à vida, que é absolutamente normal, é a morte que vai dar lugar aos novos vivos, né? Enfim, que é algo que existe não desde sempre, mas, segundo a Lynn Margulis, desde que o sexo passou a ser um modo de reprodução, mas que existe há muito tempo na história da vida. Sim. E existe isso que ela chama de dupla morte. E a dupla morte é a morte da morte. Né? E o que a gente experimenta hoje é a morte da morte. A impossibilidade de morrer. Porque a extinção é assim, não existe mais o que morrer. Porque não existe mais. É o desaparecimento total. Totalmente, y que está muy ligado a toda esa idea de una necropolítica, ¿no? A toda la necropolítica del territorio, a la forma que tienen los modos de producción y los modos de hiperproductividad a someter a ciertos territorios y a ciertos pueblos a una doble muerte, a una muerte en vida, ¿no? Que es sustraer sus formas de hacer, sustraer sus capacidades para convertirlos en muertos en vida. Y ahí, volviendo un poco a la idea de Viveiros de Castro, que escribe con Débora Danowski, tuvimos la suerte de conversar con Débora Danowski sobre el libro Hay un mundo por venir, y fue precioso como al final esa idea del fin del mundo, ¿no? Esa idea de que el mundo se va a terminar, es una idea circular, es una idea que siempre está ahí, ¿no? Todos los pueblos, todas las culturas
piensan, se enfrentan, diseñan su propio fin del mundo, y cómo ahora el fin del mundo es una idea que casi ha pasado a producir, ¿no? A producir una mediatización exagerada, una estetización del apocalipsis, ¿no? Es curioso cómo el capitalismo es capaz hasta de producir con la idea del fin, ¿no? Cómo el capitalismo se regenera y se reinventa constantemente hasta para producir con el final, con la muerte, producir siempre. Y en realidad lo que es muy interesante del libro o la conversación que tuvimos con Débora era cómo al final, al decir los fines de mundos, ¿no? Hablar del plural de los fines y el plural de los mundos, es también la oportunidad de pensar qué mundos deben terminar y qué mundos no deben terminar, ¿no? Como que al final y ahí volvemos un poco a esa idea de una colisión de tiempos, ¿no? Yo creo que para un pensamiento otro que humano es muy importante romper la linealidad del tiempo, es muy importante desconfigurar esa idea del progreso como algo lineal y entender que los ciclos, ¿no? Que las vueltas, que la muerte, que la regeneración, que la generación, son ciclos que están enredados, ¿no? en un tiempo de lo distinto. Y esa idea de una temporalidad no humana para mí es fundamental, ¿no? Cómo acceder a esos otros estados de temporalidad no humana, ¿no? De temporalidad geológica, de temporalidad bacteriana, ¿no? Como hablábamos el otro día, ¿no? De todos esos seres que tienen una temporalidad y una forma de cambiar de cuerpo, ¿no? de habitar el cuerpo para luego irse a otro cuerpo, una continuidad, ¿no? en su vida independientemente del cuerpo que habitan. Y para mí ese texto precioso de Débora Danowski nos compartió una película preciosa y toda iba sobre esa idea de romper la linealidad del tiempo, ¿no? Como la única posibilidad de escapar de esa productividad, ¿no? Y de esa productividad lineal. Só a título de curiosidade, Débora foi minha orientadora, supervisora de doutorado. Qué maravilla. Sim, porque não só cada espécie, mas ou enfim, a Terra, né? Tanto mais tem os seus tempos, tem os seus ciclos, mas as relações têm os seus tempos, e justamente o que o capitalismo ou o neoliberalismo faz é impor um tempo único, né? E essa imposição desse tempo único é a dupla morte, né? É exatamente isso. E também a gente tem é uma questão de tempo e é uma questão de espaço, né? Porque a gente está a gente não tem mais tempo, ou quase não tem mais tempo, e a nossa questão é uma questão de espaço, porque esse é o planeta, né? E o planeta está cada vez mais degradado. Então, mas sim, também acho. Aí a gente falava das bactérias, né? O tempo das bactérias, mas as bactérias vão continuar. Sim, exato. E as bactérias vão continuar e vão inventar outras formas de vida que não são os mamíferos. Eu morro de pena porque eu acho os mamíferos e os animais uma das maiores invenções dos micro-organismos, porque eu acho, enfim, talvez seja puro narcisismo meu, mas eu acho é porque eu acho, enfim, eu acho entidades maravilhosas. A Lynn Margulis dizia: os animais deviam se orgulhar simplesmente pelo fato de serem animais e fazerem tantas coisas incríveis, serem capazes de tantas coisas incríveis, mas é muito mais. E bom, e o fato de a gente viver na época mais biodiversa, né, da história da Terra, né? Está fazendo o que a gente faz. Quer dizer, o que a gente não. O que certos humanos fazem, né? E a gente fala, sim, e as trocas, a gente falava das trocas das bactérias, né? As bactérias também precisam do seu tempo,
Os micro-organismos precisam do seu tempo. A gente tem toda essa questão que a gente nem tocou quando a gente estava falando de manhã, que é a questão também eu falei, as bactérias vão ficar bem. Certamente elas vão ficar bem, mas a gente também está em guerra com os micro-organismos. É só a gente pensar na questão dos agrotóxicos, dos agroquímicos, de tudo isso, dos OGMs. É uma guerra contra a comida, contra os micro-organismos, contra a terra, né? Quando eu digo a gente, é em forma geral, assim, falando da espécie, não estou falando de todos os seres humanos, de toda forma, mas a gente se envenena o tempo inteiro. Você sabe que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo, né? A gente toma o equivalente a 5 litros de agrotóxico cada brasileiro por ano. Es increíble. Sí. Siempre pienso cuando hablamos de que ya estamos teniendo en el cuerpo microplásticos, de que estamos teniendo esas formas artificiales que ya están dentro de nuestros tejidos y dentro de nuestro estómago, ¿no? Siempre pienso en lo violento y lo fuerte que tiene que ser para esos seres que nos cohabitan y que coexisten con nosotros, tener que lidiar con materialidades tan extrañas, ¿no? Y cómo la violencia de lo artificial se cuela dentro de nuestro cuerpo y se encuentra con unos seres que no saben cómo digerir, que no saben cómo enfrentarse, ¿no? Y hay una colisión ahí a escala microscópica entre el exceso de la productividad humana, ¿no? y los seres que son el estómago del mundo, ¿no? Como esos seres que están digiriendo para crear un compost, ¿no? Que hace que la materia vuelva a la vida, ¿no? Y cómo ahí estamos introduciendo elementos tan tóxicos y tan nocivos que estamos envenenando al mundo a través de sus micropartículas, ¿no? Como dentro de toda esa idea del compost, ¿no? Del compostaje, como también cómo eso ayuda a difuminar la relación entre la vida y la muerte, ¿no? Porque el compost es ese estado, ¿no? En el que la vida y la muerte se vuelven a encontrar para volver a generar, como decías, para volver a crear vida. Cómo está empezando a haber materialidades, y volvemos a esa idea inicial de la que hablabas, ¿no? De que la naturaleza es material, de que la naturaleza es un espacio material semiótico, y como en esas materialidades posnaturales que hablaríamos nosotras, o naturales que podrías decir tú, pero que ya están totalmente atravesadas por la tecnología, por la toxicidad, por lo artificial, están en una colisión ahora mismo total, ¿no? En el instituto nos interesa mucho investigar esas materialidades extrañas, ¿no? Esas materialidades tóxicas, nocivas, porque han también transformado totalmente los límites, ¿no? Entre lo que consideramos seguro o tóxico, y ahí creo que sí que podríamos hablar quizás de materialidades posnaturales, ¿no? De materialidades en las que la tecnología, la economía, la política crea como estos espacios viscosos, ¿no? De relaciones complejas, y ahí lo natural y lo artificial ya no tienen una separación, ¿no? Ya están totalmente enrevesados. Eu me lembro que em 2014 eu conversei eu fiz a primeira vez que eu conversei com a Elizabeth Povinelli, e a certa altura ela me disse assim, ela disse que foi uma expressão que ela tomou emprestada numa conversa dela com a Lauren Berlant, que faleceu há pouco tempo, né, Lauren Berlant. E ela me dizia assim: de-dramatize it, baby. De-dramatize it. A espécie humana já foi. Aí ela dizia isso, assim, quem nós seremos? Nosso sistema respiratório, nós seremos todos, nós respiraremos mal, a gente está se tornando, e a gente vai se tornar outra coisa, porque os Estados nacionais não vão parar de fazer o que eles estão fazendo, né? E eu achei isso muito
Assim, e o que se faz com isso, né? Ela tem um projeto dela com os Carabing, que é maravilhoso. Eles fazem filme, enfim, eles fazem arte, né? Eles Me fazem encanta arte de porque estaba mil justo maneiras. estaba leyendo a Elizabeth Povinelli justo esta tarde. Do Rex Liston, sim, é maravilhoso. Es maravillosa. Sí. Y creo que esa frase es para hacer camisetas, ¿no? De Dramatize. Dramatize it, baby. Porque ela dizia assim, eu posso te mandar o link, tá? Porque tá no YouTube essa entrevista. Ay, por E ela dizia favor, assim, sí. estamos todos histéricos diante do Total. fim do mundo. E assim, né? E isso me leva a Eva Hayward, sobre quem a gente conversava, e a esse texto que ela escreveu. Bom, tem o artigo científico que é comprido, mas ela fez uma versão curta que saiu numa revista que nem existe mais, numa magazine, que é maravilhoso e que se chama Quando Peixes e Sapos Mudam de Gênero. E era um texto a propósito das pessoas muito nervosas. Bom, os anfíbios, a gente sabe, são o grupo que mais está em perigo de... enfim, que mais espécies estão em perigo de sofrer, estão ameaçadas de extinção, né? Mas o problema aqui é que eles estavam... havia saído muitas notícias de que eles estavam mudando de sexo por causa de mudança de temperatura das baías, dos mares. E ela, a Eva Hayward, é uma mulher trans e ela escreveu esse texto que é maravilhoso e que ela começa a dizer que o problema é um problema de transfobia e é um problema dos sexos não naturais que vão surgindo, né, na natureza. E aí eu acho que tem tudo a ver também com a questão da pós-natureza, né, que ela vai dizer isso, assim. A ideia desses sexos não naturais, que na verdade não tem nada de sexos não naturais, porque, enfim, isso é só o que existe, né? No mundo chamado natural, entre os animais esse tipo de mudança, né? E ela escreve coisas maravilhosas, assim. E ela diz uma coisa que também me marcou muito, porque ela diz assim, ela se pergunta se será que esses organismos, porque ela fala assim, olha, do jeito que está, todo mundo vai sofrer mudança endócrina, todos nós. Não tem jeito. A mudança endócrina está chegando e vai chegar para todos. E ela vai dizer assim, será que esses organismos não são os organismos mais adaptáveis ou mais adaptados para o mundo que vem? Yeah. Né? Essa pós-natureza, quem são as espécies da pós-natureza? Serán seres con una transmutación endocrina seguro, con microplásticos dentro, sí, que conseguem viver assim, que conseguem prosperar assim, quem são, né? E nesse caso são esses. Ela estava falando a propósito desses peixes que conseguem, por exemplo, conseguiam, por exemplo, mudar de sexo, se fecundar, voltar, botar ovo e ter filho. Increíble. E outras estratégias de continuidade, de gerar... Pero también es muy importante reivindicar las relaciones entre animales que no sean solo reproductivas, que sean también desde el deseo, ¿no? Como pensar que las relaciones también tienen deseo, también tienen juego, ¿no? Como reivindicar también el juego como una manera de relación, porque para pasar de la ética
darwinista a una ética post-darwinista, es también muy importante romper con la idea de que todos los seres lo único que quieren es reproducirse, ¿no? Como entender que hay otras formas de relación que no son solo reproductivas, que también implican el deseo, que implican el juego, y que hay que hacer, y que hay que, es maravilloso, ¿no? Que el mundo desee, que el mundo no solo quiera reproducirse, sino que quiera jugar, ¿no? Me acuerdo una exposición que a mí me marcó mucho en el Museo de Ciencias Naturales de Oslo, que eran animales con comportamiento homosexual, y estaban todos puestos en el museo jugando a juegos sexuales, ¿no? Y cómo es tan importante también romper con esa idea de la reproductividad como único motor de los animales de existencia, ¿no? Como única forma de los animales de existir y de transformarse. Mónica, te estoy viendo la mano. Yo intentando no estar. Disculpa, Es disculpa. que la conversación está tan increíble, o sea, que me da una pena muy tremenda interrumpir a ustedes. Es como, hay preguntas, y más que hay preguntas, es que la verdad que estamos como a las 8:30, o sea, casi al límite de nuestro tiempo, y yo quedaría 5 horas más. Ficaria aqui com vocês a noite inteira, escutando, enfim, e pensando muitas coisas. Não sei se para você está bem, para a gente abrir para um debate, para uma conversa. Há pessoas super interessadas. Fiquei pensando tantas coisas, assim, a partir do que vocês trouxeram agora também, né? Não só do conceito de humano, de humanidade, ou de não humano, ou de pós-humano, e todas essas tentativas de tentar criar categorias, né? De tentar criar categorias para nós mesmos e para tudo aquilo que a gente possa controlar. E não categorizar aquilo que a gente não quer controlar e não considera. E eu me pergunto se nós... Eu fiz essa pergunta em espanhol enquanto vocês estavam falando, eu vou tentar... Enfim, me pergunto se todavía somos humanos o si ya somos algo más que humanos, en crisis con lo que de humano aún existe o resiste en nosotros. O sea, si ya no es una pelea, ¿no? Uma luta entre esses micro-organismos, o que é humano, o que não é humano, e isso tanto em termos biológicos ou em termos filosóficos, se a gente consegue ser tão determinista, né? Assim, você colocar isso num lugar tão fixo. Mais uma reflexão, mas a gente tem uma pergunta, eu também não quero colocar isso na frente da pergunta dessa outra pessoa. Não sei se vocês têm acesso ao chat. Se vocês querem que eu leia, eu posso ler. Tem uma pergunta aqui, vou ler então, gente. Olá a todos. Vemos a tendência ocidental de antropomorfizar outros seres e agora as inteligências artificiais e chatbots. Como podemos nos livrar desse condicionamento? Como tradutor, vejo o aprisionamento que muitas vezes as linguagens humanas impõem, inclusive com a própria palavra natureza. De que forma somos capazes de desenvolver formas, modos artísticos e criativos de compreender e pensar linguagens não humanas? ¿Quieres empezar? Vale, son varias preguntas diferentes. Gracias, obrigado, Christopher. Justo compartía con Juliana un texto que estamos ahora trabajando sobre la idea de la inteligencia y la inteligencia artificial, porque se está construyendo en España la primera granja de pulpos en cautividad. Va a ser la primera vez que son pulpos que se reproducen artificialmente en laboratorio y que se cultivan dentro de unas granjas de acuicultura, y va a ser en las Islas Canarias, ¿no? Una gran granja de cultivo de pulpos en reproducción artificial. Y esa granja va a estar llevada por una inteligencia artificial, ¿no? Todo el sistema de producción, todos los parámetros para cultivarlos, va a estar llevada por una inteligencia artificial. Es curioso que el pulpo es uno de los animales considerados más inteligentes, ¿no? Por el ser humano, ¿no? Tiene esa cosa como, ahora mismo, no sé si habéis visto, hasta en Netflix ha salido ese documental, ¿no? De la relación con el pulpo como uno de los animales
exóticos más inteligentes, etcétera, etcétera. Y es curioso cómo nos estamos encontrando con ese enredo de inteligencias tan complejo, ¿no? Y al final la idea de la inteligencia es compleja porque ¿para quién y qué es esa inteligencia? ¿Qué es lo que produce esa inteligencia? Y volvemos a esa trampa imposible de escapar de que la inteligencia, cuando la nombramos, la estamos nombrando desde una perspectiva totalmente humana, ¿no? Obviamente todos los seres tienen otras millones infinitas inteligencias, otras formas sensibles de habitar el planeta, otras formas sensibles de moverse, de relacionarse, de estar. Y cuando hablamos que un animal es inteligente, hacemos lo que estaba diciendo Juliana al principio. Lo estamos comparando con nuestra propia inteligencia, lo estamos situando en una relación jerárquica más o menos inteligente, igual de inteligente, parecido o no parecido en esto. Yo creo que lo más complicado es abandonar esa comparación y que cuando veamos a los animales, en vez de ver en lo que se parecen, veamos lo maravilloso de lo que nos diferencia. Empecemos a entender la diferencia como la única posibilidad de fascinación con el otro. Para mí es muy importante que la ecología y sobre todo que la relación con lo no humano sea a través de la diferencia, sea a través de lo que nos diferencia, porque si seguimos pensando en esa lógica de lo que nos une o de lo que nos parece, siempre será desde una perspectiva totalmente humana, ¿no? Entonces, ahí es verdad, Christopher, que el lenguaje es una trampa, el lenguaje es muy complejo porque al hablar de inteligencia ya para mí lleva implícita esa condición antropocéntrica y por eso quizás proponer otras formas. Hablábamos con Juliana como desde las artes, la xenoficción, la ficción especulativa, la ciencia ficción, otras formas de narrar donde se aceptan esos modos otros de vida, esos modos de lo diferente, pueden ser maneras de incluir, de especular, ¿no? Y aceptar ese no saber cómo sienten los seres, pero performar y especular con otras formas de vida que no son como las nuestras, ¿no? Yo creo que en ese juego de salir de nuestra piel o de salir de nuestra mirada se pueden encontrar cosas interesantes. No sé, Juliana, si quieres... Eu queria falar um pouco, porque eu acho muito curioso que seja tão difícil, na verdade é tão difícil antropomorfizar os animais, a não ser para infantilizá-los. Totalmente. A gente infantiliza muito, né? Tem a clássica do Deleuze, né, do Guattari, que vamos dizer que as pessoas que amam os gatos e os cachorros são idiotas, porque eu acho uma coisa horrível eles dizerem isso, mas é porque ele está dizendo do meu cachorrinho, meu bebezinho. Bom, a gente vê isso pela rua, né? Meu bebezinho, meu amorzinho. E aquele animal nunca tem a chance de ser um animal. De ser um animal que eu quero dizer de ser alguém que fica adulto, que é alguém por si, que tem um peso ontológico próprio, uma existência própria, nunca. Então, a gente tem essa tendência. A gente também tem uma nota no Quando as Espécies se Encontram, When Species Meet, da Haraway, que eu acho maravilhosa, que ela diz assim, que é muito curioso que a gente acredite que existem alguns tipos de linguagem, alguns idioms, alguns lingos, que sejam menos poluídos do que outros. Então, se a gente diz assim, o chimpanzé abriu a boca de tal maneira, inflou o peito assim, assim, assado, e fez não sei o quê, que assim a gente não está sendo antropomórfico, em vez de dizer assim, o chimpanzé riu. O chimpanzé riu, porque ele viu uma coisa engraçada, a gente tem todas as os primatólogos têm todas as evidências para demonstrar que se trata de uma gargalhada, mas eles não vão dizer, hoje eles dizem, mas não diziam, o chimpanzé gargalhou, porque gargalhar é uma coisa que só humanos podem fazer, né? Sentir medo né? Então você descreve um comportamento maquínico, né? Isso é uma herança do mecanicismo. Se você descreve um comportamento maquínico, quer dizer, o próprio Konrad Lorenz, quando você vai ler, que é o pai da etologia, ele incentiva
esse tipo de descrição, né? Então, o que a gente tem, na verdade, durante todo o século XX, é uma tentativa de tirar a linguagem que se usa a respeito dos animais desse lugar mecânico e trazer ela para um lugar no qual eles são animais, no qual eles são seres vivos, no qual eles são sensíveis, né? Por outro lado, quando eu ouço essas palhaçadas sobre inteligência artificial, você me desculpa, mas eu acho assim, tonteria sobre inteligência artificial, acho muito curioso, porque aí é justamente o ser humano muito orgulhoso de si, porque é um Deus que criou a sua criatura, e a sua criatura precisa ser consciente, senciente, né? Na verdade, ela precisa ultrapassá-lo, porque a gente está pensando em termos de grande cadeia do ser, né? Então, a gente começa lá com a coitada da bactéria, que, na verdade, faz coisas muito mais maravilhosas do que a gente jamais vai conseguir fazer, né? Como dizia o Gabriel, a gente medir a nossa inteligência e as nossas capacidades pelos outros é uma estupidez, porque se você for lá na bactéria e ver na bactéria, na miríade de espécies, não dá nem para falar em espécie de bactéria, para você ter uma ideia do que as bactérias... É difícil falar em espécie de bactéria, para você ter uma ideia de como as bactérias, de como esses povos das bactérias, eles fazem comércio uns com os outros e se transformam o tempo inteiro. Então, assim, eles fazem coisas que a gente jamais vai sonhar em fazer, mas, segundo a grande cadeia do ser, eles estão lá embaixo. Nós somos a joia da coroa, e a joia da coroa tem que produzir alguém, né? Tem que produzir alguém melhor ainda, que são essas inteligências artificiais que elas não tenham que elas sejam inconsequentes, que seja alguma coisa absolutamente inconsequente. Eu li um texto, esses dias me passaram um texto, eu vou até achar aqui, só para dizer o nome rapidinho, eu vou achar porque ele está aqui, peraí, deixa eu procurar. Que saiu na New Left Review, essa revista, escrito pela Rito, eu não sei falar o nome dela, Steyer. Rito Steyer, que es estupidez artificial. Que se chama Min Images. Você leu esse? Chama-se Min Images. Sim. No qual ela está falando da inteligência artificial que produz imagens. E é muito interessante, porque ela vai falar sobre que a inteligência artificial que produz imagens, ela fala muito mais coisas, mas, enfim, o que me pegou assim ali é como a inteligência artificial que produz imagens, ela produz sempre a partir daquilo de que ela é alimentada, das imagens de que ela é alimentada, nunca a partir da materialidade do mundo. Nunca, no. Então, a gente perde a indexicalidade. Tudo esos, que é... Y esos parámetros de los que aprende la inteligencia artificial son racistas, son coloniales, son violentos, son humanos. Porque esos parámetros... E se perde toda a indexicalidade, tudo que é índice some. E você vai sempre por uma curva de Bell, claro, que é aquela curva assim. Então, vai estar sempre aqui. Quem está aqui em cima? É branco, é europeu, né? Exato. Quem está aqui em cima? É sempre o... E aí ela faz esse jogo do mim como meio, né? E do mim como malvado, como mal. Esse texto, eu posso botar o link aqui. Ele é bom demais, assim. Ela é fantástica. Ella es fantástica. El texto que te envié ayer, que estamos escribiendo sobre el pulpo, tiene referencia a Ito Steyer sobre estupidez artificial. Ela é muito boa. Sim. Queridos, temos outra pergunta
e que, enfim, a gente vai abrir a câmera, que é dos residentes aqui, do Pivô Pesquisa. Vamos ver como é que ela vem. Vocês estão vendo essa imagem da nossa biblioteca, onde enfim, os residentes estão reunidos, assim, assistindo a conversa. ¿Aló? Muchas gracias a Juliana y a Gabriel y Ana, la conversa ha estado súper... Vocês escutam bem? ¿Se escucha? Sí. Más o menos. Sí, como... Uma cerquita, por Más favor. cerca. Sí. Sí. Me parece súper importante volver a hablar principalmente del tema natural, pensando principalmente que la naturaleza siempre ha sido como una zona de contienda en América Latina, principalmente cuando la visión de la naturaleza se nos fue arrebatando desde el periodo colonial y se nos fue reducida a paisaje. Para mí es súper importante pensar que la noción de paisaje, principalmente en América Latina, condensó todas estas formas de relación y convivencia entre humanos y humanos, formas de poder, formas de dominación también sobre los cuerpos, y a la vez también la instalación de un tiempo otro, un tiempo que no tenía nada que ver con los procesos naturales que ocurrían acá, ni tampoco subjetivos. Desde ese lugar, me interesa mucho esta conversación, principalmente vista desde los procesos estéticos que se generaron, no solamente desde la modernidad hacia adelante, sino como procesos de resistencia también y alianzas que siempre tuvo América Latina con la naturaleza. O sea, hablo, pienso también en la literatura de Horacio Quiroga, cuentos de la selva, donde Horacio Quiroga nos cuenta cuentos de alianza entre humanos, pobladores, indígenas, contra los procesos de modernización, principalmente también para la historia de cómo se instala la carretera en América Latina, que es un proceso fallido, inclusive cuando el primer automóvil intenta recorrer todo lo que América Latina se destruye, nunca es capaz de alguna forma someter a este paisaje, o sea, someter a la naturaleza a la noción de paisaje. Entonces en América Latina esa noción de paisaje siempre ha sido una noción que ha ordenado los cuerpos y ha ordenado los tiempos, y desde ese lugar bien ha producido en la vanguardia de estéticas procesos de resistencia. Hay que también nombrar lo que significó la naturaleza para la izquierda latinoamericana, principalmente la revolución en Cuba, inclusive en Chile, las guerrillas en México, las guerrillas en Colombia, o sea, el proyecto en India. O sea, tenemos que pensar también que la naturaleza no solamente fue víctima de procesos extractivos, sino que a la vez logró alianzas y logró cooperación con formas de resistencia. Entonces, me parece súper interesante el proceso que muchos artistas están haciendo hoy en día, literatos también, que tienen que ver con esta idea de despaisajamiento, o sea, eliminar la noción de paisaje y volver a una idea de naturaleza inestable, mutante, una naturaleza que no puede ser reducida en formas como capitalistas. O sea, creo que América Latina, después de estos procesos coloniales que de alguna forma la reducieron a paisaje, ha venido ejerciendo en todos los procesos estéticos, de alguna forma, grado de resistencia a estas nociones de encuadramiento bajo diferentes formas de tiempo que no nos pertenecen. O sea, desde ese lugar me parece también súper importante volver a hablar de la noción de paisaje. O sea, como que el paisaje, bueno, ya lo dije, pero el paisaje para mí es muy importante repensarse y de alguna forma estar en contra de la propia noción de paisaje. O sea, de este encuadramiento tenemos que pensar que inclusive en el inicio de la colonización, los pintores románticos generaban imágenes de América Latina que fueron imágenes que obviamente la historia del arte la lee como una visión estética, pero eran visiones publicitarias de un territorio que había que venir a someter, venir a explotar. Entonces, la mayoría, inclusive la pintura romántica, puede ser leída como un merchandising, de alguna forma un merchandising capitalista,
del año 1600, 1700, sobre nuestro territorio. Entonces, me interesa lo que habla San Gabriel, de los Julián, principalmente, poder llegar a esta noción también de naturaleza, volver a la noción de naturaleza como algo también que, como diría James Sanders, algo que está en trance, algo que no puede ser dominado, que nos lleva a una utredad, una alteridad, una literatura inespecífica, un arte en específico, procesos que muchas veces, como los leemos de América Latina, generan alteridades que no se enmarcan en nociones como poesía, literatura, escultura, sino que están atravesadas por muchos tipos de contiendas. Me interesa poder llegar a esta noción de naturaleza, pero a través de este tipo de contiendas con la noción de paisaje. Y claramente agradecido por sus palabras. O sea. Bueno, muchas gracias a ti por la pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo que el paisaje o la noción de paisaje es un dispositivo que ayudó al proyecto colonial, que generó una visión desde la modernidad de un control, de un aplanamiento ontológico, pero también literal, ¿no? Un aplanamiento material de la imagen de la naturaleza, y no solo el paisaje en sí, sino las formas de paisaje que hicieron operativa esa economía de extracción, esa economía de estetización, ¿no? No es solo hablar del paisaje como una forma, sino qué paisajes, ¿no? Si hacemos una lectura desde la modernidad europea de cómo el paisaje empieza a dibujar una imagen sublime, ¿no? de lo natural, esa idea de lo sublime, si lo llevamos a la contemporaneidad, es una herramienta muy importante que establece la modernidad para crear una distancia, para crear una idea de un problema tan amplio, tan grande, que es imposible de resolver. Y ahí es donde entra directamente la ciencia, ¿no? como lo que hablaba Juliana, ¿no? Como esa posibilidad de dominación, la ciencia, el conocimiento objetivo, y eso ha ido de la mano, obviamente, del proyecto colonial, de la extracción, de la sustracción, ¿no? Entonces, el paisaje está totalmente ligado a la violencia sobre lo natural. Nosotros desde aquí hemos hecho mucha investigación y estaré encantado también, y aprovecho esta pregunta para que esto sea el principio de una conversación con el grupo de Pivot. Si queréis algún tipo de investigación o de trabajo en concreto que podemos tener desde el instituto, estaré encantado de compartir, porque aquí no tenemos tiempo suficiente, porque justo con la idea de paisaje hemos trabajado muchísimo. Y también me gustaría recibir esas referencias que hablas, ¿no? De cómo el arte desde Latinoamérica ha creado esas fisuras, ¿no? o ha roto ese lienzo para meter la cabeza en las complejidades que hay detrás de esa imagen plana. Así que sí, estoy de acuerdo, podríamos estar horas hablando de cómo deconstruir ese paisaje, y a mí me interesan otras formas de percepción, ¿no? de lo real. Cuando lees a Viveiros de Castro, cuando lees a los chamanes, ¿no? Como esas otras formas de acceso a otras capas sensoriales, ¿no? Y hay una ruptura también con una idea del paisaje como una representación, ¿no? Hay una idea de habitar el territorio a través de otros mecanismos, dispositivos, que también son fascinantes, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero creo que podríamos estar horas hablando de la sola idea del paisaje. Juliana, acho que tem uma pergunta para você. Você viu, né? Eu vi que Eu você... vi, eu vi. Eu acho que tem absolutamente tudo a ver. É isso que a Aline falou, assim, essas questões de... Primeiro, eu acho que a Aline deve estar, talvez, se referindo, ou de alguma forma está se referindo a Silvia Federici. E o que é mais fundamental na Silvia Federici e no Salários para Donas de Casa, que eu acho que às vezes passa batido, é que o movimento Salários para Donas de Casa ele bom, é sensacional quando o Bolsa Família é entregue às mulheres, e isso realmente causa uma revolução. Mas, quando a Silvia Federici fala salários para donas de casa,
O que ela está querendo dizer é que ser dona de casa é um emprego, é que o capitalista dá um salário, né? O patrão dá um salário por 2 trabalhos. Então, salários para dona de casa significa o seguinte: significa a possibilidade de a mulher dizer, não quero mais fazer esse emprego, ou seja, não quero mais esse emprego, ou seja, a possibilidade de a mulher deixar de ser mulher, segundo a divisão sexual do trabalho que se deu lá no começo do capitalismo. Então, é a possibilidade de abandonar o lugar de mulher, não é? Que é esse lugar super complicado, essa categoria super complicada, que eu tenho uma amiga muito querida, Isadora Xavier, que gosta de dizer, inclusive, que é pós-mulher. E já que a gente está falando em pós, né? Aí eu até falo para ela, mas é um termo ruim, a gente tem que pensar no melhor. Ela fala, é problemático, mas é onde eu estou, é o que eu consegui até agora, pós-mulher, né? Porque mulher é uma categoria problematicíssima, como vai dizer a Haraway também, e muitas outras em artigos dos anos 80, não existe nada, né? Bell Hooks vai dizer, não existe nada que una todas as mulheres, a não ser talvez algumas, e não vão ser todas, né? Mas o que une as mulheres são certas lutas políticas, assim. E é claro que tem a ver, eu não sei se Gabriel sabe, eu não sei como é na Espanha, mas no Brasil não existe direito ao aborto. Então, e não existe a possibilidade de discutir isso publicamente. Médicas que praticam o aborto são muitas vezes denunciados aqui. Mulheres são presas e mulheres são mortas, né? Mulheres morrem todo ano fazendo procedimentos clandestinos, porque, obviamente, se trata de um problema de saúde pública, né? As mulheres não deixam de fazer aborto, porque, obviamente, se trata da vida delas, né? E é claro que tem a ver, é claro, é esse sistema de produção e reprodução. Tem outra coisa que também a gente encontra na Federici, que é justamente esse momento ali onde existe uma intracolonização europeia, né? Porque a Federici, no Caliban e a Bruxa, ela está falando de uma intracolonização europeia, no momento em que a europeia destrói seus indígenas, né? Acaba com seus pagãos, e no qual é usurpado das mulheres uma série de saberes, inclusive muitos desses saberes que estão ligados ao aborto, a processos abortivos, e que isso vem para o Brasil vem por meio vem por meio da colonização. A gente ainda encontra esses processos em populações aqui no século. Vocês sabem que no Brasil teve processo contra a bruxaria até tipo século XVIII, né? Processos contra mulheres indígenas. Eu li muito sobre o Paraná, eu morava no Paraná, então eu li muito sobre isso no Paraná. Se vocês quiserem ler, tem uma tese muito boa de uma professora de direito que chama Daniele Wobet, sobre isso, sobre esse processos de bruxaria no Paraná. E porque no sul do Brasil a escravidão foi muito indígena, você encontra muitas mulheres indígenas sendo processadas, né? Aqui não houve muita queima, o que acontecia era o degredo. A mulher ela era enviada para outro lugar, ou às vezes não acontecia nem nada, porque o Brasil era tão pequeno nessa época e esses lugares eram tão pequenos. Por exemplo, Curitiba era tão nada em 1780, né? Não que hoje seja uma grande cidade, eu também não vou entrar nesse assunto, eu morei lá 11 anos, mas em 1780 era tão nada, porque era a única parteira da cidade, então você nem podia mandar embora, você só tinha que dar um jeito, né?
Mas aqui não houve muita queima, mas houve muita perseguição, né? E essas pessoas viviam muito mal, obviamente. E é claro que isso tem a ver com produção e reprodução, com trabalho reprodutivo e com trabalho produtivo, e esse trabalho, o trabalho reprodutivo nas costas das mulheres e cada vez mais nas costas das mulheres. E o trabalho produtivo se tornando, de certa forma, um trabalho reprodutivo não na medida em que se fala já há muito tempo, desde a década de 80, pelo menos, na feminização do trabalho. Hoje a gente fala na uberização do trabalho, mas antes da uberização do trabalho, falava-se na feminização do trabalho, né? Que é justamente eram os homens indo fazer trabalhos, sendo obrigados a pegar empregos que eram empregos de mulheres, ou seja, empregos ligados a serviços, né? E aí toda a ideia, e a geração, quando está falando em geração, a gente está falando justamente nessa passagem de uma geração a outra. Não, a gente não está falando simplesmente na humanidade, está falando na humanidade e em mais que humanos, animais, vegetais e outros, né? Porque a gente também está falando, sei lá, na possibilidade de sobrenaturezas, outros mundos e entidades que a gente não conhece na nossa cosmologia. Mas, enfim, quando a gente está falando em geração, a gente está tentando falar nesse sentido em que você precisa ralentar o tempo, né? Diminuir o tempo, porque você não é impossível dar a continuidade necessária para a geração. E é óbvio que é necessário que haja direitos reprodutivos e todos os direitos reprodutivos, né, para a gente começar a pensar nisso. Assim. E a gente precisa desses movimentos, e a gente precisa desses movimentos no Brasil, claro. Total. Gente, já são quase 9 da noite, 1 da manhã em Madrid. Eu ficaria até outro dia de manhã, com certeza. Enfim, tem acho que muitas perguntas que não foram feitas e assuntos, temas. Eu adoraria escutar vocês muito sobre virologia queer, sobre o conceito de ecologia queer, e aí vai sobre também uma coisa que a Juliana trouxe nas nossas reuniões sobre, voltando à nomenclatura, né, dos humanos não humanos, de se usar a nomenclatura animal mesmo, e de como isso mudaria, né, que alterações isso provoca no nosso entendimento como seres, né, como seres vivos, seres políticos. Enfim, acho que tem muita coisa, tem de conversa que fica em aberto, ainda bem, e que dá vontade de fazer uma segunda conversa, quem sabe, né? Acho que seria bem bonito, assim, uma continuação. Não quero tomar mais o tempo, assim, foram 2 horas intensas, lindas, mas acho também que a gente não pode abusar da boa vontade de vocês. E mais que tudo, ou antes que nada, agradecer a generosidade, a alegria, enfim, estar com vocês e acompanhar essa conversa provoca um estado de maravilhamento muito singular. É uma delícia, foi uma delícia, espero que continue sendo uma delícia poder escutá-los aí nesse fonoceno, pensando desde outros termos, e aprender muito com vocês. Eu agradeço muito, o Pivô agradece muito. Espero que a gente possa compartilhar ao vivo ou por aqui muitas outras vezes, muito mais que humanos, ou para além disso, com questões que se renovam constantemente. Super, super obrigada. Muito obrigado también de mi parte. Gracias, Juliana, por compartir tantas ideas. Ha sido un placer conocerte y espero que sea el principio de muchas conversaciones. Y también para Pivot estoy encantado de recibir, y para toda la gente que ha asistido, si queréis, pues tenéis el email del instituto y podéis contactarnos y estar encantado de
de seguir la conversación por otros medios. Muchísimas gracias a ti, Mónica, por organizarlo, y a Ana, y a Marina, y a toda la gente del equipo. Ha sido un placer. Façam as palavras do Gabriel minhas, assim, adorei a conversa, nem percebi o tempo passar, foi muito bom, uma delícia estar aqui falando com vocês, agradeço demais o convite, e a gente continua conversando, é só continuar conversando. Tantos outros, exatamente. Muito, muito obrigada. E, Gabriel, vou te mandar o livro em espanhol que saiu, finalmente. Bien. Viva, bravo, súper. Un gusto. Gracias a todas y buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Un beso enorme. Besos. Chao, Juliana. Besos. Chao, Mónica. Chao, chao. Chao, querido.